Olá, queridos, bem-vindos a mais um podcast Farmacêuticas. Hoje eu trouxe aqui a querida Flávia Previato, especialista em óleos essenciais, que vai falar um pouquinho a respeito dessa maravilha terapêutica que eu sou muito fã. Vai explicar um pouquinho sobre osmologia, né? Você vai contar o que é pra gente e contar da sua experiência. Vamos trocar figurinha a respeito desse tema maravilhoso que está super em alta, principalmente, né, nesse pós-pandemia, onde está todo mundo ansioso, desequilibrado, com depressão. Então, eu, assim, aliás, né, como uma usuária, super indico, e a gente vai falar um pouquinho a respeito. Então, Flávia, bem-vinda. Muito obrigada pela sua participação. E vamos lá, conte-nos tudo. Vou contar tudo, Fê. Obrigada pelo convite. Eu amo falar sobre os óleos essenciais. Eu trabalho com isso há 3 anos, com a doTERRA especificamente, né? Então, eu tenho, sei lá, eu já uso há 3 anos, então eu tô assim, bem... O uso, a experiência minha com o uso, principalmente, estudando bastante também. E a doTERRA é uma empresa americana, né, de Utah. Ela está há 13 anos no mercado e aqui no Brasil um pouco mais de 3 anos. E ela vem crescendo cada vez mais. São óleos puros, de fato, né? Com qualidade assegurada. Exatamente. Né? Eles têm, inclusive, um certificado que eles criaram lá, além da APRC, né, que eles mandam as amostragens de óleo para ver a pureza, que qualquer empresa de óleo essencial pode fazer isso. Eles mandam para a APRC, que é a Aromatic Plant Research Center, que eles, além dessa questão, dessa empresa, eles também têm o selo deles, o certificado de pureza atestada e garantida, o CPTG, que eles, depois que fizeram um teste na APRC, vai para a doTERRA de novo, eles refazem o teste para saber se o óleo realmente é puro. Não, e isso é importante porque a gente até estava conversando um pouquinho antes a respeito de qualidade, né? Porque, sim, é muito comum a aromaterapia, né? Isso é muito divulgado, só que muitos acabam utilizando de uma forma errada, com essências sintéticas, assim, que fazem mal para a saúde, né? E como esse é um canal que fala sobre saúde, a gente fala sobre medicamentos, fala de boas práticas para a indústria, para a área farmacêutica como um todo, é importante frisar essa questão da qualidade de pureza, até mesmo de grau farmacêutico, de óleos essenciais. Inclusive, alguns óleos essenciais, eles são considerados insumos farmacêuticos ativos, né, os IFAs. Então, tem ação terapêutica. E é importante destacar esse fato, né? Porque a gente tem muita coisa no mercado que não é legal. Né? A gente vai falar sobre isso, sim, Fê, porque assim, na verdade, existe a grande diferença entre essência e óleo essencial, né? Explica um pouquinho. O pessoal fala muito, quando a gente fala, porque eu trabalho com óleos essenciais da doTERRA, essência, aquele negócio cheirinho que coloca no difusor, né? Que não é totalmente diferente de essência. Essência é uma coisa que é sintética, tem muita coisa misturada, às vezes é contaminado, a gente não tem como, né? Eu não posso falar de outras marcas, nem de outros, de essência em si. Mas da doTERRA, eles têm todo o cuidado na destilação, desde o plantio, na verdade, né? Até a destilação e o envasamento dos óleos. Então, vamos lá, explica um pouquinho, antes da gente começar a falar de óleo essencial, né? Para que serve, o que seria um óleo essencial, basicamente? Em termos químicos, propriedade, da onde ele vem. Então, eles são compostos aromáticos voláteis extraídos de partes das plantas, desde caule, folha, raiz, flores, depende do óleo, né? Grande parte fitoterápicos, inclusive aprovados aqui pela Anvisa. Isso, né? Aqui no Brasil eles entraram no Brasil com autorização da Anvisa, porque só pode ser dessa forma, né? Lá nos Estados Unidos eles são totalmente aprovados pelo FDA, inclusive para ingestão, alguns podem ser ingeridos lá. No Brasil a gente ainda não tem essa regulamentação, né? Assim, você pode usar para essa questão de aromatizar e para uso tópico também. Também eles também autorizam, por exemplo, se eu quiser pingar uma gota de óleo de limão siciliano na minha água para aromatizar a água. E você pode ingerir. Aí a Anvisa autoriza. Culinário, exatamente. A Anvisa autoriza. Lá nos Estados Unidos já tem essa questão mais liberada do FDA para ingestão, para grau terapêutico especificamente. E há pouco tempo nós ficamos sabendo que eles também estão fazendo estudo do óleo essencial de lavanda da doTERRA e foi aceito como grau farmacêutico, além do terapêutico. Então, ele já pode ser utilizado em formulações de medicamento. Isso é muito legal. Ele está sendo utilizado em hospitais lá nos Estados Unidos. Eles têm, já tem um hospital, o andar inteiro do Hospital do Câncer de Massachusetts, se eu não me engano,
é só utilizando os óleos da doTERRA, tanto para os pacientes como para os profissionais da saúde. Isso é muito legal, né? Porque agora com essa questão da pandemia, os profissionais da saúde precisam tanto quanto os pacientes. Exato. Da questão do... E aí, já puxando o gancho a respeito da lavanda, né? Sim. Que você falou que a lavanda já tem essa questão da Esse qualidade, desse grau farmacêutico. Qual que é o benefício dela? Para que ela é utilizada? Porque, assim, ela é muito utilizada de uma forma informal, mas tecnicamente falando, Sim. qual é a função da lavanda, da onde a procedência, sim. A lavanda da doTERRA é a lavandula angustifolia, né? Que é o nome científico da lavanda utilizada pela doTERRA. A procedência dela é da França e da Bulgária, porque assim, como a gente estava conversando anteriormente, a doTERRA é uma empresa americana, que ela não tem uma fazenda de milhões de hectares lá nos Estados Unidos, que ela planta todas as plantas lá, colhe, destila e manda para o mundo. Não, ela não é dona de fazenda nenhuma. Ela, na verdade, faz parceria com pequenas comunidades das plantas de produtores específicos de cada, né, planta. Então, por exemplo, a lavanda da França da Bulgária, a copaíba aqui da Amazônia, o ilang-ilang de Madagascar. Copaíba está aqui também, depois você dá uma olhadinha. Ó. O ilang-ilang de Madagascar, o vetiver do Haiti, por aí vai. E aí eles fazem essas parcerias, você já tem, inclusive, não, copaíba, eu adoro. Que eu te dei de presente. Inclusive, por causa com essa questão da parceria, eles vão ensinar os produtores a como plantar, porque cada lugar vai ter suas propriedades específicas de solo, clima. Então, por exemplo, a lavanda que tem lá na França e na Bulgária, se você plantar aqui no Brasil, não vão ter as mesmas propriedades. Por conta do solo e clima. Solo, clima, etc. Então, assim, a lavanda é ótima, muito conhecida para acalmar, para relaxar, para insônia, ansiedade. Num geral, né? A gente sempre fala isso porque às vezes o que é bom para mim não é bom para você. Então, aqui lá eu falo, lavanda é ótima para insônia. Só que daí você vai usar e falar, nossa, Flávia, eu fico mais funcionou, agitada. não deu certo. Por quê? Porque cada um tem um tipo de organismo, cada um tem seu metabolismo e tal. Aí você tem outros óleos que podem fazer o mesmo efeito. Mas no geral é isso, para isso. Para ansiedade, depressão, insônia, agitação, ele normalmente acalma. Agora, uma curiosidade minha, com relação à lavanda, a extração dela, você saberia dizer se são daquelas florzinhas, se é do caule, das flores e não folha do caule? Por exemplo, a laranja, a gente tem a destilação de várias partes da laranja. Então, tem a laranja doce, que é da casca. Da casca, que é uma extração fria, não é? Uma extração a frio, exatamente. Extração a frio, aliás. As flores são a vapor, as cascas a frio. Tem as resinas, né? Dependendo das resinas também é um outro método. E cada um tem um método diferenciado. Até o método da resina, se eu não me engano, é aquela que você coloca... Eu não lembro agora, você pode me corrigir, que faz muito tempo que eu estudei, faz muitos anos que não vem ao caso agora, que eu estudei, mas parece que tinha um tecido, algum material, uma espécie... não sei se é banha vegetal, alguma coisa assim, que você colocava as flores e ela ia absorvendo, não é alguma coisa assim? Desse tipo, isso. Tanto para as resinas quanto para as flores. Eles colocam naqueles tonéis, né, todos. Tanto que a lavanda, na verdade, foi descoberta lá no começo do século, um cientista, se eu não me engano, francês, eu não vou lembrar o nome dele agora. Mas ele descobriu o poder da lavanda de acalmar quando ele se queimou. E ele estava fazendo uma experiência com a lavanda, ele estava com um tonel de óleo essencial de lavanda do lado dele, ele se queimou, ele enfiou o braço dentro do tonel. E aí ele percebeu que regenerou a pele, acalmou. Então, foi aí que, nossa, peraí, vamos estudar isso aí. Então, entendi. Além desse efeito contra a ansiedade, tem esse efeito tópico. Exatamente, também. Porque, na verdade, os óleos essenciais, eles têm propriedades físicas e emocionais, né? Para questões físicas e emocionais. A lavanda a gente pode usar para quando você se corta, você se queima, como aconteceu com esse cientista aí. Você pingando uma gota dela, vai regenerar a pele, porque ela calma e regenera a pele. E tem as questões emocionais também, sim. E porque aquilo lá, né, Fê? Na verdade, assim, tudo que vem físico na gente passou pelo nosso mental e emocional. Então a gente trata, os óleos essenciais servem para tratar paralelamente o emocional e o físico junto. Então uma questão, por exemplo, vou falar da minha questão digestiva. Eu sempre tive muito problema de estômago, refluxo, eu tenho também. Por quê? Porque eu sou muito ansiosa. Né? Então tá. Tem a ver, tamo junto. Quem não? Exatamente. Então a ansiedade gera a dor de estômago.
né? Uma Faz coisa está ligada à sim, outra, sim. né? Então, assim, como que eu comecei a tratar minha questão digestiva? Tem um blend especial que se chama Zengest, que é para a parte digestiva. Que já me mostra. Guardei, eu você já me mostra, amo. porque assim, é o próximo da queridinho, lista, tá? Assim, ele tem anis, tem hortelã, tem gengibre, tem Tá, acho que é erva o doce. anis que me incomoda um pouquinho. Ele me incomodava também. Por quê? Tá. Porque eu tinha um problema Pra quem gosta de anis, é maravilhoso. Porque Já isso não é meu uma coisa caso. importante de comentar, Fê. Você estava falando assim, a questão de não gostar do aroma, né? Que a gente estava falando um pouco antes de começar aqui a gravar. Quando a gente não gosta de um aroma, tudo é sistema límbico, né? Sistema límbico, nervoso, você cheira, te remete a uma emoção específica. Então, se você não gosta do cheiro daquele óleo, é uma questão que você precisa trabalhar melhor em você. Sério? Então você é começo, obrigada muitos óleos. Melaleuca, que é o karma da minha assim, vida, não é uma coisa legal você ficar forçando, entendeu? Entendi. Então, assim, você tem que começar usando as coisas que você gosta, que servem também. Porque, assim, na doTERRA são mais de 150 óleos que a gente tem. Então, assim, não gostei da melaleuca, vamos pegar um fungicida antibacteriano que outro que tenha a mesma função E aí, você vai fazer um teste daqui a um tempo, depois que você usou e se tratou, a gente não fala em cura, tá? A gente nunca fala, olha, não dá. Cura, é porque você não tem aquela questão de exatamente. Eficácia comprovada da terapêutica. Exatamente. Assim, por mais que sejam constituintes de fitoterápicos, exatamente. já principalmente no Brasil, já regulamentados pela Anvisa. Isso mesmo. Existe aquela tem coisa... essa linha tênue que a gente tem que tomar um certo cuidado. Mas assim, então eu já me sinto melhor, deixa eu cheirar a melaleuca agora. Daí, de repente, você fala, nossa, não é tão ruim assim. Sabe disso? Então tem muito disso. Eu, no começo, por exemplo, o Ylang Ylang era um que eu não gostava muito, agora eu já adoro, uso muito como perfume até. Então, vários outros também. Então, você vai, na verdade, se desintoxicando. Vai adaptando, pode falar dessa forma? Também, desintoxicando no sentido assim, se você utilizar... chegou um momento na minha vida que eu comecei a utilizar não tanto para questões específicas, eu uso como manutenção, prevenção de qualquer questão, eu sou muito ansiosa, então eu vou inalar lavanda, por exemplo, todo dia para me sentir bem, para ficar bem. E aí você vai conhecendo um e outro, e quando você vai ver, você tá... é muito difícil eu falar assim, esse óleo, esse cheiro eu não suporto. Assim, é muito difícil, porque eu já meio que me adaptei. Você já se adaptou. Eu tenho um problema com a melaleuca. Aliás, vamos falar um pouquinho dela, porque ela é interessante. Sim. Né? A melaleuca, ela é amplamente utilizada aqui no Brasil. Lá fora eu não sei dizer, mas aqui no Brasil ela é muito utilizada. Farmácia de manipulação utiliza muito em formulação para pele, para acne, até para unha com micose. Então, super utilizado. Eu acho que quando, assim, lá nos primórdios do início da minha carreira, que eu não vou falar quantos anos atrás, deixa quieto, eu fazia muitas formulações com a melaleuca por indicação de um médico dermatologista. Sim. Então, aquele cheiro acabou me incomodando. Eu não posso, mas eu sei que o poder da melaleuca. Né, o poder, a ação bactericida, fungicida é assim, amplamente conhecida, divulgada. Inclusive, ela é considerada um insumo farmacêutico ativo. Importante destacar isso. Né? Mas conta um pouquinho também da melaleuca, né? Apesar da gente já ter começado. Já ter falado. A melaleuca da doTERRA, ela vem da Austrália, né? É a tea tree, né? A conhecida tea tree em inglês, melaleuca aqui no Brasil. Ela é poderosíssima. Você já falou meio que tudo, né? Você já meio falou tudo. Mas é isso, ela tem esse poder antibacteriano, fungicida, é ótimo para... Também, eu utilizo muito para micose, para herpes. Às vezes tá com herpes também? Nossa, herpes, uma gota que você coloca, eu nunca mais precisei de aciclovir. Porque maravilhoso. Na verdade, eu falo assim, gente, quem utiliza óleos essenciais, a pessoa fala, você é contra remédio? De jeito nenhum. Todo mundo tem o seu lugar lá. Eu sou muito alopata. Não, eu já fui muito alopata. Então, eu tô me policiando. Você imagina, meu pai é cirurgião vascular e minha irmã é enfermeira. Sério? Não sabia, eu tomei remédio 40 anos da minha vida. Pra dor de cabeça, pra dor de estômago, pra dor nas costas, pra dor em tudo. Então, eu parei e pensei, peraí, eu tô tomando muito remédio, eu não posso tomar tanto remédio assim. Foi quando eu conheci os óleos e comecei a trocar o alopático pelo óleo essencial. Então, assim, o meu alternativo agora é o alopático. Eu não digo que, nunca mais vou tomar remédio.
nunca diga nunca, né? Se precisar, lógico, Não, tem tem uma que tomar, certa não situação tem como. que a gente vai precisar, tudo bem. Tem que buscar uma orientação Isso, médica, exatamente. tem que ter Mas uma eu sempre- prescrição, isso eu é sempre fato. dou a preferência primeiro pro óleo e o alternativo para Antes mim de é o você chegar a ter uma comorbidade, por que não Isso, começar a se exatamente. tratar de uma forma preventiva é a com os questão do olhos? uso indiscriminado do remédio, né, Fê? Você como Sim, farmacêutica, isso é eu acho um terrível. absurdo tanto de farmácia que a gente tem nas esquinas das cidades todas, né? Assim, a gente anda, tropeça numa farmácia. Não, e assim, uma coisa que eu fico muito triste no Brasil, eu posso falar porque sou farmacêutica, é a questão do farmacêutico muitas vezes ser tratado, né, reconhecido como um balconista de luxo. Isso me dói, porque eu também Dói, já trabalhei em dói. drogaria, Exatamente. sendo que a gente estuda, tem um conhecimento, e antigamente a gente tinha cultura, né, os mais idosos, assim, Sim. tô com alguma coisa, recorria à farmácia, se Isso. consultava com o farmacêutico e fazia um tratamento, às vezes, muitas vezes, inclusive, né, receitando algum fitoterápico, alguma Isso, coisa mais exatamente. natural, isso era muito comum. Agora, não, assim, nem conversa muito- com o farmacêutico. Não, tá na prateleira, né? Tá na prateleira, o vai lá, povo pega e como toma. se fosse pegando um pó de café. Eu É. acho um absurdo, sinceramente. Então, assim, Melhorou bastante, né? Porque agora a gente, né, puxando o gancho aqui um pouquinho pro meu lado, temos a questão da farmácia clínica, do atendimento, do lógico, farmacêutico, então. uma coisa mais personalizada. E até uma dica para os farmacêuticos que atuam com, né, com a farmácia clínica, Sim. com a terapia, com esse contato mais próximo com o paciente, né? Por que não avaliar, conhecer um pouquinho mais a respeito de osmologia, que é essa certeza. ciência toda relacionada ao uso de óleos essenciais, eu acho que da é muito fitoterapia válido. também A é questão da muito osmologia que bacana. você está falando, o pós-Covid, né, a gente está vivendo essa pandemia maluca, né? Toda que a gente ainda está nela, ainda não chamo de pós-pandemia, porque ainda não Que ainda a chegamos gente nisso, né? tá Mas quase, se estamos Deus quiser. caminhando, graças a Deus, vacinando, etc. Mas assim, a questão da osmologia que você está falando, a pessoa que perdeu o olfato depois de ter Covid, né? Muita gente aconteceu isso, das pessoas que um evento convívio. adverso, estranho, mas assim, comum, bem comum. O hortelã-pimenta é um óleo muito interessante para fazer a questão da inalação, para retomar esse olfato perdido, né? Que a gente tem a questão também de muita rinite, que você diz, né? Que você fala que eu você tem a sou rinite, sinusite. mega alérgica. Eu já não Usa tenho mais muito, olfato, então, né? porque pinga Não tive muito. Covid, graças Amém, eu também meu não, Deus, graças a Deus. mas Tem a eu tenho rinite, essa a questão sinusite. da falta do olfato. Então, trocar, por exemplo, eu te convido a trocar o pinga-pinga lá, o Sorine, não sei qual exatamente que você Frim, usa. olha eu fazendo Frim, que propaganda seja. aqui. Eu sei todos esses nomes, que meu Você pai, sendo também, né? médico, ele usa muito ainda. Ele ainda tá meio assim... Ainda não está 100% não tá- convencido. Ele tá tomando Zengest. Ele deixou de tomar os tipo Eno, né, os antiácidos, e tá usando o Zengest, porque ele tem muita questão também de refluxo, tá usando o Zengest. Mas outras coisas ele ainda tá com médico, né? O pessoal fica meio ainda assim, mas é muito interessante você fazer o teste, entendeu? Experimentar, é o que eu falo, não custa. Tá lá, o óleo, pinga, ao invés de usar o Frim, o Sorine ou qualquer outro descongestionante, usar o natural para testar, porque realmente é isso. Eu brinco muito que tem o efeito colateral do bem e não do mal, porque remédio é aquilo. Eu passei por isso, né, Fê? Então, assim, eu tomava remédio para o estômago, me dava rinite, sinusite, porque o refluxo, a minha médica gastro me falou na época, o refluxo, os gases subiam e pressionavam os sinos da face. Você tá brincando. E o negócio é um ciclo vicioso, porque eu tomava anti-inflamatório por causa da sinusite. Certo. Me caía no estômago. Tandrilax, imagina, Tandrilax. Não. Power, né? Geralmente é anti-inflamatório, Então. eles são gastrotóxicos. Então, assim, a você grande tem que tomar maioria. protetor gástrico para poder tomar um Sim. anti-inflamatório. Então, você já pensa... É um ciclo vicioso em termos de medicamento. E na questão Sim. dos olhos, a gente não precisa disso, né? Então, por isso que eu sempre bato nessa tecla, que eu não sou de jeito nenhum contra remédio. Mas se a gente tem como começar com o natural e, no último caso, agora não tá dando mesmo óleo, vamos tentar o remédio. Tudo bem. Ou por uma cirurgia. Você vai fazer uma cirurgia, você não vai usar óleo essencial. Se bem que eu fiz uma cirurgia uma vez, que não está relacionada ao óleo essencial, mas uma médica me recomendou tomar, acho que era Amamelis, se eu não me engano. Era Calêndula. Não era. Arnica. Arnica. Acho que era um ótimo anti-inflamatório. Antes da cirurgia, para não ficar com hematoma. Não ficar com hematoma, exatamente. Impressionante. Eu tomei. Arnica é ótimo. Tomei, assim, muito desacreditada.
E, olha, nem lembrava mais qual Tá que era. Eu vendo? sabia que era alguma coisa. Arnica. Arnica. E aí eu Aquelas não bolinhas tive. brancas, né? Exatamente, os glóbulozinhos Isso. homeopáticos, potência 6, enfim, CH6. E aí eu não teve tinha hematoma. nada, então. nada. Isso que a Foi gente fala, maravilhoso. né, Fê? Assim, a gente às vezes fica meio que um pé atrás, porque Mas não custa porque tentar. assim, medicamento tem estudo de pesquisa clínica, você sim. tem a comprovação científica, a segurança, a questão da eficácia, ok. Aqui acho que é algo que a gente precisa evoluir. Trabalhar mais. Lá no Oriente, né, os povos orientais, eles utilizam isso daqui muito mais do que a gente, né? Nesse Assim, ponto eles são muito mais China, evoluídos. Japão, a Sim, Ásia, né? sim. A Ásia toda. Então, já desde sempre, já na época de Cleópatra, né? Já utilizava lá no Mas eu vou Egito. te falar também que a Europa, né, quando a gente faz Também muita tá mais, pesquisa né? aqui, né, a gente faz elaboração de relatórios toxicológicos para a indústria farmacêutica, mas esse é um outro assunto, e a gente faz muita busca também de fitoterápicos. E assim, por incrível que pareça, a gente tem muito mais literatura, monografias na Europa, né, no EMA, do que no Brasil. E o Brasil é riquíssimo Sim, então. em plantas. Mas é questão cultural, né? Então, isso que a gente está tentando E falta mudar. de incentivo também na falta de pesquisa, incentivo, né? exatamente. Porque assim, a gente está tentando reavivar essa questão do natural, porque é coisa das nossas avós, né? Minha primeira cliente, vamos dizer assim. Ela adora as coisas naturais, então ela utiliza bastante os óleos e tal. Mas a gente tem que resgatar isso, porque eu percebi muito no ano passado, na hora que iniciou a pandemia, eu falei, nossa, acabou, né? Como é que imagina, eu não vou poder ir nos lugares, não vou poder falar dos olhos, mostrar os olhos. Só que as pessoas já estavam tão, assim, assustadas que, eu tô começando a ficar com depressão, tô ansiosa, meus filhos estão agitados, estão dentro de casa, fechado, não sei o que. Todo mundo, aquela insegurança sobre o que vai acontecer. O pessoal começou a me procurar, falar, eu fiquei sabendo por tal pessoa que você trabalha com a Doterra, que você tem os olhos aí, me fala um pouco tal. Sem conhecer de fato, né, pessoalmente, assim como a gente está aqui, as pessoas já queriam. Só de terem lido ou estudado, ou eu mesmo ter falado, apresentado online, né? Fiquei o ano inteiro apresentando online, as pessoas vieram com essa questão de que eu não quero ficar tomando remédio, eu quero usar uma coisa que seja mais light, porque senão, né? Não dá para viver à base de ansiolítico, por exemplo, né? Por exemplo, a lavanda comparado com os tarja preta de ansiolítico. Os tarjas pretas praticamente... Tem estudos no PubMed mesmo, se você jogar lá, tem. Tem estudo? Tem. Pode vou procurar. Tem estudo falando que ele é tão poderoso quanto um ansiolítico de tarja preta. Caramba, então, não, assim, sou muito fã. Inclusive, aquilo. assim, não só nessa parte do difusor, mas eu também tenho um rolon com... acho que é um óleo de coco que tem com o óleo essencial de lavanda. E eu passo no pulso, tô muito estressada. Hoje de manhã eu tava estressadíssima por conta, né, de trabalho. Passei, fiquei cheirando, dá uma relaxada. Eu acho maravilhoso. Mas é isso aí. Esse é o caminho, né, Fê? É isso que eu digo que essa é a minha missão, que eu falo que as pessoas têm que tentar o natural primeiro e daí no último caso, não deu certo, vamos Não deu certo, sim. Então, acho que é o caminho para o futuro. Eu digo que dá para fazer a medicina integrativa, né? Eu sou muito fã desse negócio de juntar as duas coisas. A gente não precisa ficar metendo pau na alopatia e vice-versa. Porque o óleo essencial é tudo bem. Não, você tem como agregar as duas entendeu? Coisas, porque é super não dá para ser radical, válido, nem de uma forma, nem lá da alopatia, nem isso, lado, né, vamos dizer assim, natural alternativo, né? Eu acho que tem que ter um equilíbrio. Alternativo, falar alternativo, para mim alternativo é não, até porque você precisa se consultar, precisa fazer exame, você precisa procurar ajuda de um profissional quando você fazer tem prevenção, exato, né? Tudo é válido, isso mas faz a gente parte. tem que fazer esse meio termo aí, esse equilíbrio que eu acho muito legal. Bacana. E o que eu queria entender também, assim, com relação a uma parte mais técnica, né, que a gente até falou um pouquinho de uma forma muito vaga a respeito das formas de extração, mas eu queria entender um pouquinho desse cuidado, de como é feita a extração, quais são os países, você até falou um pouquinho da França, da Bulgária, da Austrália. Sim. Como é que funciona essa parte, esses métodos, a questão de pureza? Eu sei que alguns sofrem diluições, né? Mas eu queria entender um pouquinho mais, até para contar
Pro pessoal, para entender, assim, para conseguir diferenciar, inclusive, né? De olhar e falar, isso aqui é uma essência, isso aqui é um óleo essencial. Conta um pouquinho dessa parte mais técnica. Tá. O óleo essencial da doTERRA, todos são puros, nenhum é diluído, a não ser os, por exemplo, como você disse, o Rolon. Aí eles têm um óleo de coco fracionado. A doTERRA óleo trabalha de coco. com óleo de coco fracionado. O que é o fracionado? Qual que é a diferença, né, pro óleo de coco que a gente já conhece de cozinha? É que, na verdade, o fracionado ele é extraído a partir do ácido graxo, que deixa o óleo gorduroso, mais oleoso, mais pesado. O fracionado, ele fica em estado líquido permanente. Eu trouxe ele aqui também, ó. Ele fica em estado líquido permanente, ele não tem gosto e não tem cheiro. Se você quiser, pode até experimentar. Ele não tem gosto, não tem cheiro. Pode mamar, pode. E daí esse daí, na verdade, o óleo... Nossa, ele é bem líquido. Ele no frio, ele fica desse jeito. Ele fica desse jeito. E você pode ver que não tem cheiro também. Nada. Não tem cheiro de... Por quê? Porque ele foi tirado dessa parte do ácido graxo. Ele parece um siliconezinho, assim, uma coisa, um toque muito leve. Exatamente. A doTERRA, ela trabalha só com um óleo vegetal. Até passando a mão aqui. Pode até misturar com óleo essencial, se você quiser também. E aí eles utilizam só esse tipo de óleo fracionado, porque o foco deles é o óleo essencial. Então eles não têm óleo de argã, óleo de amêndoa, nada disso. É óleo de coco fracionado. Só o óleo de coco. Que é justamente o óleo carreador que eles chamam, né? Que é para fazer essas diluições, para uso tópico, geralmente. Para uso tópico, exatamente. Porque assim, alguns óleos são considerados quentes, né? Por exemplo, o óleo de orégano, capim-limão, canela também. Canela, cravo. Canela é complicado. É um pouquinho mais complicado. Ele pode até dar, dependendo da pessoa, uma pode queimar. Reação alérgica. Que se você passar topicamente, é obrigatório utilizar um óleo vegetal. Entendi. Você não pode fazer uma aplicação direta. Você não aplica diretamente. Então, tem alguns que são neutros, como a própria melaleuca, a lavanda. Tem alguns que você pode pingar diretamente na pele. Só que, mesmo assim, eu falo que em grandes áreas... Se você vai pingar, por exemplo, como a gente falou, melaleuca na micose, você pode pingar uma gota pura. Ok. Tranquilo. Se você vai passar numa grande área maior, aí é melhor fazer a diluição. Carreador, sim, faz a diluição. A gente dá essa orientação, né, de diluição, porque para crianças e idosos a diluição é maior, para um adulto normal, né, pode ser chamado assim, a diluição pode ser um pouco menor, tal. Então a gente fala isso por quê? Porque o óleo carreador ele vai justamente carregar o óleo essencial para a corrente sanguínea. Como ele é volátil, se você passar ele puro na pele, ele vai evaporar e não vai fazer o efeito desejado que faria. Todos os óleos têm essa característica de volaticidade. Uns mais e outros menos, lógico, mas a maioria é volátil. E a gente gosta muito de utilizar na sola dos pés, porque a sola dos pés, além de ter os poros maiores, mais abertos, então ele entra mais facilmente na corrente sanguínea, tem os pontos de reflexologia. Entendi. Também não fazia nem ideia. Não conhecia. Tô aprendendo muito. Muita coisa legal. Por isso que eu falei, se deixar a gente ficar aqui até 10 da noite. Não, vou adorar, eu amo esse assunto. Entra na corrente sanguínea e mais facilmente e nos pontos de reflexologia. Então, o meio do pé, na mão também. A gente fala pé, mas a mão, a mão orelha, também. Né? Você tem a parte, por exemplo, no meio do pé, a parte digestiva. Se você tem uma questão digestiva, massagear o meio do pé com óleo específico para isso vai ajudar na questão digestiva. Então, tem tudo isso. Então, voltando para a pergunta que você falou, né, da pureza. Todos os óleos da doTERRA são puros, é o óleo essencial. Então, o óleo essencial puro, sem diluição nenhuma, sem contaminante. A doTERRA tem, como a gente falou, tem a parceria com esses produtores que eles não têm conhecimento. A doTERRA tem pessoas especializadas que vão explicar como é que faz essa destilação da forma certa, com o material certo, porque para você utilizar óleo essencial, você não pode destilar uma garrafa plástica, por exemplo, não, que vai você derreter. Tem todo o aparato profissional, aí chega até um nível industrial, exatamente, né? Porque tem que ter por uma exemplo, qualidade. A árvore da copaíba, né, que a gente tem aqui no Brasil, na Amazônia. A forma de destilação é a mais sustentável possível, porque eles vão fazer um furo no tronco para destilar o óleo, aí eles vão tampar de novo para daqui 6 meses poder retirar o óleo de novo dessa planta. Entendi, você não extrai você não vai estragar a árvore, nada disso. Entendi. Entendeu? Maravilhoso. E além disso, que me chamou muita atenção na doTERRA, por isso que um dos motivos, além da qualidade, que me fez trabalhar com a doTERRA é que eles fazem projetos sociais. Então, essas pequenas comunidades normalmente são carentes. Sim. Né? Então, dependendo da situação da comunidade, eles precisam de escola, de hospital, de água encanada. A doTERRA vai lá e ajuda a construir tudo isso. Para esses produtores, para essa comunidade. Interessante. Paga esses produtores de forma justa, porque no mercado do óleo essencial tem muito atravessador, né? Eu imagino. Que é igual do diamante, é o mesmo esquema do diamante e tal, que tem o atravessador lá, eles pagam
de qualquer, os atravessadores, né? Eles compram de uma forma muito barata dessas pessoas e eles não ganham quase nada. E a doTERRA não, ela faz diferente, ela faz um esquema todo, eles dão valor ao trabalho do produtor, né? E fazem essa questão. Até porque tem alguns óleos que são extremamente difíceis e por isso são caríssimos. Eu não sei se é o óleo de rosa, eu não lembro qual é o rosa, que assim, chega a ser mais caro. O quilo acaba sendo mais caro que o ouro. Isso mesmo. Então, na verdade, o óleo de rosas, ele é um óleo muito valioso, é um dos mais valiosos. Eu peguei esse daqui porque, na verdade, ele tem a rosa aqui na mistura. Porque a gente não, aqui no Brasil não tem o óleo de rosas puro, lá nos Estados Unidos ainda não está liberado, né? Mas lá nos Estados Unidos, eles têm o de 5 ml, custa $275, 5 ml, porque para extrair 5 ml de óleo de rosa, você precisa de 10 mil pétalas de rosas. Então, o quilo dele acaba sendo mais caro que o ouro. Exatamente. Essa é uma coisa muito valiosa. Sim, sim. E é muito difícil de extrair. Normalmente, os óleos extraídos de flores são mais valiosos porque você precisa de mais matéria-prima. E assim, o método de extração também ele é diferente. Ele dá mais trabalho do que os óleos, por exemplo, de laranja, que você extrai, que são prensados a frio. Exatamente. Então, é por conta disso, ó, assim, eles têm essa questão, às vezes tem umas épocas que ele fica meio que fora do mercado, porque eles têm que, né, a plantação tem que reavivar para poder destilar de novo, porque não é coisa não, porque da natureza, tem a questão da periodicidade, da safra, né? Exatamente. Então não é uma coisa que você, às vezes a pessoa fala, nossa, mas tá em falta por quê? Não sei o quê. Mas isso também até na área de fitoterápicos, né, que eu já trabalhei com produtores de hifas fitoterápicas, e existe uma questão também da demanda. Então, o que acontece muito. Então, você tem uma época do ano onde, sei lá, tá todo mundo frio, tá todo mundo gripado, um alto consumo de xarope, sei lá, de guaco. E, às vezes, assim, cai numa entre-safra, você tem algum problema ambiental que tem um problema na colheita, praga, a gente tem que lembrar que vem da natureza. Vem da natureza. E aí você acaba tendo uma escassez de matéria-prima e você não consegue nem produzir medicamento. Então, eu acredito que aconteça a mesma coisa com os óleos essenciais. Exatamente isso. É isso aí, Fê. Porque é uma coisa que não dá pra gente contar que vai ter a safra lá bonitinho e tal. Às vezes, que nem na pandemia, aconteceram alguns problemas também por conta da logística, de entregar, tal. Tudo isso alguns ficaram faltando por um tempo. Agora normalizou, mas tem tudo isso, tem todas essas questões mesmo. Tá, nível Brasil, porque a gente sabe que tem muita produção de óleos essenciais lá fora, né? Pelo que você trouxe aqui. A França é um grande produtor. Eu sei que, inclusive, na área de homeopáticos, ela também é um grande produtor de insumos homeopáticos. Mas, do Brasil, o que a gente tem de melhor em termos de óleos essenciais? O que é muito consumido aqui? Enfim, fala um pouquinho a respeito do Brasil. O que a gente tem de melhor? Então, eu posso falar pelos da doTERRA, né? Você diz quais são mais usados na isso, doTERRA? De uma forma geral. De uma forma geral. Na verdade, os mais conhecidos, como a gente falou, mundialmente falando, né? Até aqui no Brasil também por conta de... mas assim, que é de origem brasileira. De origem brasileira. Copaíba, que ele é um anti-inflamatório. Isso, o Copaíba é assim, a gente brinca na doTERRA que tem o olíbano é o frankincense. Deixa eu que ele é muito parecido, ele é uma resina também. Uma resina. Muito parecido com a Copaíba. A gente fala que o olíbano é o rei dos óleos e a Copaíba é a rainha. Entendi, mas é brasileiro o olíbano? Não, o olíbano ele é de Omã e da Somália, lá daquela região. Ele é um óleo, ele é um dos óleos, a gente fala que é um dos óleos, das matérias, a matéria-prima, né, a resina, foi um dos presentes dos Reis Magos para Jesus, que foi a mirra, o ouro e o incenso. Esse é o incenso. Entendi. É a resina da casca da árvore de lá. Mas a Copaíba tem uma resina muito parecida, só que a Copaíba é daqui do Brasil. E ela tem essas propriedades anti-inflamatórias, calmantes. Que é também considerado a Copaíba também ela é muito utilizada assim, principalmente farmácia de manipulação. Posso dizer indústria farmacêutica para medicamentos, não me recordo. Tá. Mas a farmácia de manipulação usa muito a Copaíba. Ela é muito utilizada também como óleo vegetal também. O óleo vegetal também da Copaíba é muito utilizado. Mas o óleo essencial, ele tem essas propriedades. Óleos de árvores, né, normalmente, da casca, da árvore, do tronco, da raiz, são aterradores, né? A gente chama de óleos aterradores. Então, quando você está
com a cabeça assim, muita coisa para fazer, tô meio perdida. Óleo de copaíba, que é o brasileiro. Lá no sul, eles têm a fábrica de destilação dos cítricos, muitos cítricos são aqui. O limão siciliano é da Sicília, mas eles também produzem aqui. Eles produzem aqui também? Tem na Itália, né? Você tem outro tipo de limão além do siciliano aqui? Cítricos tem muitos. A gente tem a tangerina. São vários que são muito parecidos no sentido de propriedade, mas são extraídos de partes diferentes da planta. Então tem da casca, tem a laranja-lima, a tangerina, o toranja. Bergamota também é brasileiro? Bergamota, não, se eu não me engano, não. Não é. O que é daqui é o limão Tahiti. Limão Tahiti. Todos os cítricos no geral, né? Vamos dizer, os que são produzidos aqui. Ó, limão Tahiti, limão siciliano. Eu não sei se a bergamota, eu não tenho certeza. Agora, de cabeça, eu não tenho certeza. Mas também a copaíba são os que são produzidos. A tangerina camomila? Não, camomila, eu achei que era. Jurava que era. Tem a camomila azul em alguns, que é a germânica, né? Em alguns blends. Mas a gente não tem a camomila germânica no óleo individual, só em blends. E a camomila não é daqui do Brasil. Nossa, eu tinha uma certeza assim, quase que absoluta da camomila. Não é. Camomila também é muito usada no Brasil, né? Muito. Eu gosto bastante. Eu não trouxe a camomila pra você ver. É que é tanto óleo, gente. Se eu trouxe não, tô apaixonada pelos óleos, assim. Conheci alguns, mas assim, outros. Tô maravilhada. Tem isso, além dos óleos individuais, tem os blends. Os blends podem ser só com óleos individuais e alguns são misturados já com óleo vegetal, com óleo de coco. Tá, esses são os blends prontos, mas nada impede de você fazer uma misturinha. Porque eu amo isso. A gente vira meio bruxa, né? É uma coisa, aliás, da área farmacêutica, que assim, a gente tem um pezinho na bruxaria, na alquimia. Bruxaria do poções. Bem, né? Exatamente, poções. Isso eu acho maravilhoso. É isso que a gente fala, não gosto da melaleuca, então eu vou, o que é mais parecido com a melaleuca? Alecrim? Vamos usar alecrim. Alecrim é uma boa. Não sei o quê, entendeu? Então você vai experimentando. E a doTERRA, esses blends são criados por médicos para fins específicos. Então tem o OnGuard, que é muito conhecido na área médica, né, mesmo como grau terapêutico e como para asepsia dos hospitais. Eles usam para asepsia de hospitais lá nos Estados Unidos e foi comprovado que é mais eficaz que cândida e cloro na asepsia. Sério, OnGuard. Mas qual que é o... Ele tem cravo, canela, porque o cravo é o eugenol, muito utilizado aqui no... É assim, um ativo já reconhecido no Brasil, muito utilizado pelos dentistas. Isso. Tá, então continua, eu te interrompi que eu vou longe. Imagina. Cravo, canela, eucalipto, alecrim e laranja. São esses 4 óleos. Então, esse óleo você pode utilizar. Esse eu não cheirei ainda. Ele é fungicida, ele é antibacteriano. Pena que não dá, o pessoal não dá pra sentir o cheiro. Esse é um negócio absurdo. Bom. Ele é muito bom. Você pode lembra aquele Smart Essence por causa da canela, né? A canela também tem no Smart Essence. O Smart Essence é o blend metabólico. E esse é chamado de blend da imunidade, o blend protetor. Por quê? Porque ele tem essa questão fungicida, antibacteriana. Então, se você utilizar ele numa plataforma, numa superfície, ele vai se mostrar mais eficaz. Então, tem testes de eficácia microbiano. No PubMed tem estudo dele também, do OnGuard. Vou procurar. OnGuard, pode jogar lá que tem. Tá. Ixi, tem... Nossa, o que cresceram, né, os estudos de óleos essenciais de um tempo pra cá, na PubMed tem... Bom, PubMed todo dia, toda hora, um banco de dados, para quem não conhece, maravilhoso. É a biblioteca online, na verdade, a Biblioteca Nacional de Medicina dos Estados Unidos, né, faz parte ali. Então, todos os estudos do mundo inteiro, inclusive brasileiros, estão publicados ali. Maravilhoso. Todos os estudos confiáveis. E também, se você quiser, para mais específico dos óleos da doTERRA, o Aromatic Science. Aromatic Science. Você também entra lá, você pode... Mas esse é alguma agência, alguma plataforma? É uma coisa mais independente? Ou tem um apelo científico? Tem um apelo científico dos óleos da doTERRA, especificamente. Entendi. Tá? Você vai encontrar estudos dos óleos da doTERRA lá. Vou pesquisar, porque eu adoro isso. É muito legal. Eu fico... No blog, o blog do site da doTERRA dos Estados Unidos, se você entrar lá, também tem muito estudo. Também dá uma fuçada lá que você vai encontrar bastante coisa legal relacionada à parte química dos óleos. Esse curso que eu fiz de especialista em óleos essenciais, ele tem uma carga horária de 40 horas. É um curso curto, assim, básico. Mas também fala da parte, desde a história dos óleos essenciais até a parte
química de muitos óleos, vai falar das formas de uso, aromático, tópico interno. Eles falam da procedência, é bem interessante também. Falando da parte interna, como é que essa questão do consumo de óleos essenciais, que eu sei que acaba sendo uma prática, mas não é uma prática regulada aqui no Brasil. Conta um pouquinho desse ponto, desse assunto. Lá nos Estados Unidos é totalmente liberado, né? O FDA já libera. Tem aprovação da FDA? Tem aprovação do FDA para ingestão, para uso terapêutico. Aqui no Brasil, não para uso terapêutico. A Anvisa liberou para ingestão, mas é um frasco diferenciado do frasco, porque assim, o frasco o rótulo do óleo para ingestão como aromatizante culinário. Então, assim, como eu disse, pingar uma gota de limão siciliano na água ou fazer uma receita, aromatizar azeite. Alguma coisa nesse sentido, mas aí vai seguir uma legislação específica relacionada à área alimentícia. Um rótulo específico para isso. Flavorizante, né? Tá como aromatizante, flavorizante, uma coisa assim. É o mesmo óleo que o óleo de 15 ml, por exemplo, o limão siciliano. Tem o de 5 ml com esse rótulo, com essa etiqueta diferenciada, mas é o mesmo óleo do limão siciliano de 15. É a mesma coisa, mas não tem o apelo terapêutico. Não seria apelo. Acho que eu usei o termo incorreto, mas não teria a finalidade terapêutica. Que acaba tendo, porque a gente sabe que tem, mas a Anvisa não regulamentou. Isso, exatamente. Ainda. Estamos na torcida. Eu sou super a favor. Porque a gente tem aquela questão, a gente não pode, por exemplo, falar abertamente no Instagram, nas redes sociais, qualquer rede social, falar eu que ele uso tem esse óleo ação para terapêutica, tem uma ação isso. farmacológica XYZ. Não pode. Cai em cima. Exceto aqueles que já são reconhecidos como IFA. Aí eu não sei, mas assim, com o doTERRA você não pode. Não, porque aí é uma questão de empresa. Isso, mas dos ativos que nem o eugenol, é algo que a gente já trabalha, melaleuca. Exatamente. Isso é amplamente reconhecido. Mas é que a questão por causa da ingestão que a gente diz, né, também. Tá. Não tanto por causa Acho que o uso tópico já mas mesmo assim eu não posso, por exemplo, falar, usa o óleo de melaleuca para herpes. Não, porque aí também tem uma regulamentação com relação ao comercial, isso, né? Porque aqui no Brasil ele tá como cosmético, né? Na verdade, ele tá... o que não é para uso de flavorizante, ele é como cosmético. Isso. Pode ser, entendeu? Então. A área de cosmético usa bastante. Exatamente. Então, você não pode falar nessas questões, você não pode falar de cura, você não pode falar de tratamento. Não, mas eu acho que isso tá certo também. Porque senão banaliza muito, banaliza, né? E é todo mundo assim, principalmente para quem vende suplemento. Isso aqui te ajuda na imunidade, te ajuda contra o Covid, então, por isso que e aí você tem aquele apelo, vou te ajudar no emagrecimento, isso é muito complicado, é uma área muito delicada. Mas a gente já tem uma questão que por isso que a gente fala que a gente está torcendo, acho que está no caminho, porque já tem liberado aqui suplementos da doTERRA, né? Suplementos vitamínicos, né? Vitamínicos, minerais e óleo essencial junto. Aí ok, não, mas aí é regulamentado, já é uma outra história. Mas a gente está no caminho, porque se já liberou os suplementos, então quer dizer que aos poucos pode ser que devagar abre, mas a gente tem que ter esse certo cuidado realmente, porque às vezes, né? Mas eu acho que é um caminho, porque a homeopatia que eu acho assim, um pouco mais... Eu sou da área alopática, né? Então, assim, para mim é um grande desafio a homeopatia, a compreensão, a terapia. É tudo muito complexo para... Tem certo... Isso. Por conta de estar muitos anos na indústria farmacêutica e tudo ter comprovação, e testes, e quantificação de ativos, enfim... Então, e se a área homeopática ela já foi regulada, já é reconhecida pela Anvisa, né? Inclusive, hoje, na minha época não, de faculdade, muitos anos atrás, mas hoje já tem reconhecimento de especialização nessa área, né? Não sei se pós-graduação, não sei, vou falar besteira se eu falar. Mas a questão da especialização, sim. Então, por que não... também incluir, porque a acupuntura já foi incluída, né? Tem algumas terapias alternativas. E aqui é diferente. Se eu quiser fazer uma análise físico-química, que é algo muito diferente da homeopatia, por exemplo, eu consigo quantificar quanto tem, eu consigo, de repente, se eu quiser, validar uma metodologia analítica. Então, é uma substância que eu consigo analisar, eu consigo identificar, quantificar. Então, isso...
para mim é mais interessante, algo físico, químico, palpável. Né? A homeopatia já é um pouco mais abstrata. É a pessoa da saúde, né? Que tem a pessoa vai me matar da assim, homeopatia, mas assim, eu tenho grande dificuldade. Lógico, mas a gente entende. A gente que é mais do natural, a gente entende. Talvez é porque eu tenho esse lado por isso que eu não forço a barra, entendeu? Eu não forço a barra porque eu falo assim, cada um no seu momento, todo mundo, a gente tem campo para muita coisa, a gente tem como entender, estudar, por isso que eu falo muito do estudar. Você que é mais cética em algumas questões, estuda, entra nos sites que eu te falei, o Aromatic Science, o blog mesmo do Terra, tem muita coisa legal, então valida bastante coisa cientificamente falando, porque muita gente da área da saúde me fala, mas tem estudos científicos? Eu falo, tem. Mas será? Minha irmã é enfermeira, agora ela também é uma consultora. Mas ela teve muita dificuldade também para acreditar. Até ela começar a usar também e ver os benefícios e também começar a estudar. E agora ela também já abriu um pouco mais a mente. Então, às vezes, tem gente que abre mais fácil, tem gente que abre... É um pouquinho mais resistente. Um pouquinho mais resistente, né? Mas uma hora também vai abrir para todo mundo, vai virar uma coisa mais comum, que é o que a gente espera, mais comum, mas não... banalizada, né? Não banalizada. Exatamente. E, obviamente, usando produtos de qualidade, não essência. Exatamente. Essência, não. Isso aí. Eu quero morrer. Quando você vai, inclusive... Quando a pessoa fala assim, me fala dessas essências. Eu engulo seco, né? Lógico. Mas eu falo, não posso nem falar nada, porque é uma questão... Não, mas é normal, sabe? Porque eu fui comprar, né, há um tempo atrás, até mesmo antes de te conhecer a doTERRA, eu fui comprar porque eu sempre gostei. E aí você vai olhar e fala, eu quero comprar óleo essencial. A vendedora... A própria vendedora. Né? Às vezes até em farmácia de manipulação, eu sempre entro e procuro. Ela vai... então a gente tem essas essências. Nem elas sabem, né? Querida, eu quero um óleo essencial. Eu não quero só cheirinho. É isso aí. Porque a essência vai ter a coisa sintética. Se você passar na pele, pode te dar uma alergia. E assim, uma questão... até mesmo a questão aromática, ela é diferente. Ela é completamente... Sim, não. O cheiro que tá aqui, né? É maravilhoso. Né, Fê? Porque assim, a gente fala assim, porque se não for puro, tudo bem, eu não posso ingerir. Mas, gente, as 3 formas são muito importantes e muito, assim, você fala, seu cheiro, você vai precisar ter uma língua, uma coisa Não. E assim, também. É uma questão até de biodisponibilidade. Quando a gente tem essa questão inalatória, né, de um ativo, você tem uma alta absorção no organismo, né? Isso vai chegar à corrente sanguínea. Então, assim, para quem é da área farmacêutica sabe, então a gente não pode ficar pingando, passar qualquer coisa na pele, cheirar qualquer coisa, porque tem um impacto na saúde. A pele é o maior órgão no corpo humano, né? Tudo que você passa na pele vai absorver e você vai, de alguma forma, vai te fazer bem ou mal. Né? Exato. Então a gente tem que tomar todo esse cuidado. Bom, Flávia, o papo tá maravilhoso, né? Se a gente pudesse, a gente ficaria aqui conversando, batendo papo, discutindo sobre as particularidades de alguns óleos, mas, né, a gente já está chegando no nosso tempo aqui. Então, assim, eu só tenho a agradecer demais a sua participação. Eu queria que você deixasse seus contatos para quem se interessou, quiser mais informações, quiser fazer alguma aquisição de óleo com qualidade. Sim. Importante isso. Faz toda a diferença. Flávia, deixa todos os seus contatos aqui, pessoal, mas eu vou deixar também no link aqui desse vídeo. Legal, quero agradecer demais. Eu adoro, como eu falei no início, eu adoro falar sobre óleos essenciais. Para mim é um prazer estar aqui, ainda mais falando com essa validação farmacêutica, vamos dizer assim, você tendo esse conhecimento todo também. Nas redes sociais eu estou no Instagram, @flavia.previato. E vocês podem encontrar algumas postagens minhas lá sobre isso. Eu falo também, eu dou uma misturada. Eu tenho um único, né, Instagram, porque, afinal de contas, muitas redes sociais pra gente administrar. É difícil administrar. Mas eu falo bastante óleo essencial lá. E se quiser também, o link é mydoterra.com/Flávia Previato, para poder dar uma fuçada lá também. E é isso. Aí vocês me encontram lá. Bacana. Flávia, brigadão de novo. Adorei. Muito obrigada. Demais, gente. Super recomendo. E é isso. Obrigada para você que assistiu até agora. Não deixe aí, né? Não se esqueça de deixar o seu like. Se inscreva no nosso canal. E até breve com o próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.